Já estamos de volta, sua TV FAMESP, TV Unesp, também mais um programa especial para você. Vamos falar de nutrição, né? Um momento importante que a gente precisa de atendimento para com o profissional. Nós vamos falar com a Ana Valéria Luchiari Pardo. Ela é nutricionista aqui do Hospital Estadual de Bauru também, né? Nós vamos conhecer a sua ação e o porquê nós devemos nos alimentar bem. Ana Valéria, obrigado pela sua presença aqui conosco, para que a gente possa orientar quem está em casa agora. Um bom dia. Eu agradeço muito o convite. Vamos começar, Ana Valéria. O que é a nutrição? Como que a gente pensa a nutrição hoje, né? Às vezes, num país como o Brasil, né, de múltiplas ações e alimentos, né, as pessoas, condições financeiras, né? Como pensar a nutrição hoje num país como o Brasil? Bom, a gente pode pensar de uma maneira bem diversificada, né? A gente tem a disponibilidade. O Brasil é um país que nós temos uma disponibilidade muito grande de alimentos, vários tipos de alimentos, né? Com a possibilidade de fazer uma nutrição equilibrada diariamente, né? Quando a gente pensa nos custos desses alimentos, a gente também sabe que uma alimentação saudável ela não é tão cara quanto a gente pensa que possa ser, né? Às vezes a gente não observa tipos de alimentos, é isso? Porque assim, tem determinados alimentos que têm tantas riquezas, né, tantas ações, e a gente fala, não, isso daqui eu não gosto, eu não vou, não, tem isso também, né? Porque aí você vai equilibrar o valor do alimento com o valor nutritivo, né? Exatamente, a gente tem que dar preferência para os alimentos que são de épocas, né? A gente, em cada época do ano, a gente tem um alimento de maior disponibilidade e com um custo um pouco menor. Então a gente consegue ter uma variedade muito grande desses alimentos com um custo bom, né? Então é possível equilibrar. Sim, é possível equilibrar uma alimentação saudável utilizando de tudo, né? Existem alguns mitos, não gosto de determinados alimentos, mas quando a gente vai a fundo conversar com as pessoas, a gente percebe que as pessoas não provaram ainda aquele alimento, né? Alguém falou que não gosta, então eu também não gosto, né? Mas a gente tem essa necessidade. O brasileiro se alimenta bem? De maneira geral, eu acho que se alimenta bem, sim. A gente tem uma grande quantidade de fast foods, né, hoje em dia, a facilidade dos alimentos prontos, processados, ultraprocessados. Os nossos publicitários são muito bons, né, são de muito divulgar, bons. Né, são muito e a bons correria, de provocar, né? A correria do dia a dia mesmo, né? A gente trabalha muito, então a diversidade que a gente tem hoje dos alimentos processados e ultraprocessados disponíveis para compra, né, e às vezes num preço até que mais acessível, faz com que a gente esqueça um pouquinho dos alimentos naturais, né, que trazem um benefício melhor. Comer em casa ainda é o melhor, né? Comer em casa, né, preparar os alimentos ainda é a melhor solução, ainda é o melhor. Tá. Olha, a gente está conversando, entendendo um pouquinho desse processo tão importante da nossa alimentação, da nossa saúde alimentar, né? A Ana Valéria aí nos orientando. Aí eu fico pensando, Ana Valéria, que às vezes os nossos antigos, nossos pais, nossos avós, eles se alimentavam melhor do que nós, porque vinham de uma origem mais... hoje a gente tem muitos alimentos com agrotóxicos, com muitas ações e que acabam prejudicando. Antigamente não se tinha muito disso, né? Você tirava diretamente da lavoura e acabava consumindo, né? Era um alimento mais saudável e hoje a gente tem que ter um cuidado com isso também. Era uma alimentação mais saudável, sim, até mesmo por conta desses ultraprocessados e processados que antigamente a gente não tinha isso no mercado tão disponível. Então, os nossos avós, até mesmo os nossos pais, né, tinham às vezes uma horta em casa e utilizavam os produtos mais naturais mesmo, né? Então, assim, era uma alimentação um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrada. Caipira ali, né, criado no milho. A criação, né, de porco, né, a criação de frango, a plantação, as verduras, os legumes frescos, né, muitas vezes colhiam da horta e já ia para o preparo, né, então não tinha nenhum tipo de processo, né. Então era uma alimentação, né, um pouco mais saudável, sim. A gente está falando, né, de uma alimentação geral, até para você entender, né, e depois eu vou pedir até o final do programa algumas dicas da Ana Valéria, né, porque às vezes nós
não temos condições de ir ao nutricionista, né, de estar ali, a ter acesso a esse profissional, e aí a gente acaba fazendo por nós mesmos, tendo algumas ações. Mas até o final do programa a gente vai pedir algumas dicas para a Ana Valéria aqui, para que ela possa nos orientar. Mas vamos falar um pouquinho, você está no ambiente hospitalar, né? O ambiente hospitalar, ele é diferente do dia a dia de quem está em casa, né? A alimentação, o processo alimentar, ele tem alguns cuidados. Quais são esses cuidados essenciais hoje que vocês têm dentro de um hospital, por exemplo? Bom, quando a gente fala no trabalho hospitalar, né, na nutrição clínica, quando o paciente está internado, às vezes precisa de algumas restrições alimentares, algumas diferenciações na alimentação, para que a gente consiga ajudar nesse processo de cura do paciente ou de melhora, né? Então a gente toma alguns cuidados, sim. Né? A primeira coisa que a gente pensa numa alimentação hospitalar é diminuir um pouco a quantidade de sal da comida, né? Diminuir um pouco a quantidade do açúcar e trabalhar sempre com os alimentos in natura. A gente percebe, a gente, né, não tem nem ideia, né, que o paciente que está acamado aqui, por exemplo, ele precisa ser alimentado, né? Ele não vai ter só o soro, que a gente pensa, vai tomar o soro, está alimentado. Não é isso, né? Então tem esse cuidado de vocês observarem toda uma dieta, né, preparada especialmente para cada paciente, né? Para cada comorbidade do paciente, né? Então hoje a gente tem os hipertensos, a gente tem os diabéticos, né? A gente tem os pacientes com problema de colesterol, triglicérides e outras situações que demandam de um cuidado maior com a alimentação dele. Então, preparar e promover essa alimentação para o paciente da melhor maneira possível, né, atendendo às necessidades, porque muitas vezes também é uma dieta restritiva que o paciente não está acostumado em casa. Então, além de todo o preparo, além de todo o cuidado, a gente precisa pensar também na orientação desse paciente, tentando convencer ele, na verdade, que aquelas restrições para o bem dele. Quais dificuldades vocês encontram, por exemplo? Ele está acamado, não quer se alimentar, porque quando nós adoecemos, naturalmente a gente não quer comer nada, A gente perde a vontade. A gente perde a vontade. E como fazer, como cuidar nesse processo? Porque assim, eu fico imaginando que deve ser um cuidado muito especial, porque vocês estarem orientando eles, conversando, né? Tudo um processo assim também, né? É todo um processo. Realmente, quando o paciente está internado e ele está, às vezes, com dor, né? Ou uma situação que ele está fora de casa, totalmente diferente daquilo que ele estaria em casa, além das conversas, além das orientações, né? De explicar para o paciente realmente qual é a necessidade daquilo, aqui no hospital a gente dispõe de uma quantidade de vários tipos de preparações que a gente consegue estar oferecendo para eles. Então, além das consistências das dietas, né? Por exemplo, a dieta geral é uma dieta normal, um arroz, feijão, uma carne, um refogado, legumes, né? A gente tem outros tipos de consistências, então uma sopa, né? Podemos bater essa sopa, transformamos ela numa dieta pastosa, por exemplo, né? Temos alguns produtos que a gente pode estar oferecendo para ele, uma vitamina de frutas, um iogurte, e depois, se nada disso funcionar, a gente tem ainda as terapias nutricionais mesmo, que elas podem ser tanto oral, com o uso de suplementos que vão complementar ou vão suplementar essa alimentação, ou uma terapia nutricional enteral, que é aquela passagem da sonda, né? Que é o último... é um alimento que tem ali, que ele está indo ao paciente. Que está indo ao paciente. É como se fosse um último caminho, né? É uma última opção. Infelizmente a gente fala, mas é uma coisa mais agressiva, né, para o paciente. Isso. Né? Mas então, é uma necessidade. Quando né? o paciente, é um caminho que precisa ser feito, né? Quando o paciente está acordado, quando ele está consciente, quando ele está orientado, passar uma sonda para alimentá-lo é muito ruim. Né? Então é a nossa última opção. Mas a gente, quanto profissional da saúde, nós precisamos pensar. A gente sabe que são regras e são meios que são ali orientados por profissionais, não vai se colocar uma sonda para o pessoal que
num paciente que não tem a necessidade. Exatamente. Então, é muito claro isso, né? E salva aqueles pacientes que já chegam com um quadro de AVC, que tem uma dificuldade de deglutição, uma disfagia, que não podem se alimentar pela boca, né, que seria o caminho natural. Aí o uso da sonda realmente é imprescindível. O uso da sonda também, né, por exemplo, nós tivemos Covid, né, o paciente está entubado, ele tem que estar sendo alimentado, né, de alguma forma, então tem que se preparar isso também. Tem que se preparar. Todo paciente de UTI, né, que acaba evoluindo para uma intubação, há necessidade da passagem da sonda para a alimentação. Ele não pode ficar sem alimentação de forma alguma, né? Então, no Covid foi mais difícil esse processo? No Covid foi mais difícil esse processo. Foi realmente assim, as mudanças de decúbito que eram necessárias fazer, né? Pronar o paciente. Então aí a dificuldade de alimentação enquanto ele está na posição de prona é mais difícil. Existem alguns riscos. O prona é que ele está deitado, ele está deitado de bruços, né? Então, nesse momento, a alimentação é mais difícil de você conseguir fazer. Então, foi um desafio grande no período do Covid. E eu fico imaginando também uma dificuldade, não sei se você vai poder concordar comigo ou não, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quando chega um paciente, às vezes você não tem todas as informações do quadro clínico dele, do que ele do que ele tem. Então, até se ter essa informação é uma dificuldade muito grande, né? Porque você vai ter que preparar uma dieta para ele, para que ele possa melhorar. E se você não tem todas as informações, eu fiquei imaginando aqui agora você falando dessas dificuldades, acredito que essa deva ser também um dos papéis mais importantes do profissional em buscar todas as informações. Na verdade é um desafio, né? A gente acaba às vezes recebendo um paciente, vem de fora, vem com o SAMU, né? Vem sem familiares ou sem um acompanhante, já chega entubado pra gente. Isso que eu imaginei, porque no Covid principalmente já chegou todo mundo, né? E a gente não consegue conversar, você não tem informações, né? Quais são as comorbidades que esse paciente tem. Na nutrição a gente utiliza muito peso do paciente, né? Medidas de antropometria para fazer cálculos, tudo que a gente consome, tudo que eu preciso calcular para a gente consumir em termos de calorias e proteínas gira em torno do peso do paciente. Então é um desafio, não tenho essa informação. E não tenho como pesar o paciente. Então hoje a gente dispõe de fórmulas na literatura. Isso que eu ia perguntar, existe algum meio e alguma alternativa? Existe alternativas, né? A gente dispõe de fórmulas hoje de cálculos de peso, de altura estimados, onde a gente faz algumas medidas antropométricas, né? Aqui no hospital a gente usa a circunferência do braço, a altura do joelho, que são medidas que a gente consegue fazer na beira do leito do paciente mesmo, com o paciente acamado, e calcula através dessas fórmulas, né? Mas como o próprio nome já diz, é um peso estimado. E elas dependem muito de idade do paciente. Então, todas as fórmulas que a gente tem hoje disponível na literatura, elas dizem respeito aos pacientes idosos. Então, quando chega pra gente um paciente adulto... E Covid veio todo mundo, né? Covid veio todo mundo. Da idoso, jovem. Exatamente. Então, a gente acaba utilizando essas fórmulas para os pacientes adultos também, né? Sempre tem uma variação nesses pesos, né? E aí vai muito do olho clínico da gente também. Experiência, da experiência, tempo de trabalho, de carreira, né? Todo o processo. De olhar e dizer, bom, está mais próximo ou não está tão próximo, né? E a gente tem a ajuda da equipe multiprofissional também. Tudo equipe, né? Não adianta, a gente não existe o individual mais. Não existe. E nunca existiu, né, na realidade, né? Mas é que a gente achava que ia fazer e ia resolver. Não, tem que ter Então hoje a gente discute muito, olha, estou na dúvida desse peso, o que vocês acham, né? Envolve outros setores, por exemplo, o serviço social chamando a família para comparecer, e aí a gente consegue, às vezes, algumas informações melhores. Porque daí você vai incorporando naquela dieta que você já estava fazendo, né? Isso. Porque você primeiro se encontrou ali na literatura as alternativas
Emergenciais para que ele pudesse ter uma alimentação. E depois você vai adequando com mais informações. Exatamente. Que você vai incorporando ao relatório dele, Isso. né? Ao quadro clínico dele. É porque eu não posso esperar a família vir ou ter mais informações para iniciar. Né? Então eu vou iniciar de alguma maneira. Depois que eu iniciei, aí eu vou fazendo os ajustes dessa alimentação dele. E a gente vê aqui no hospital, por exemplo, no hospital estadual, onde nós estamos aqui agora, né, gravando esse programa, o número de pacientes que tem e muitos pratos, muitos, né, cardápios são formados, né, para que ele possa diversificar para vários tipos de pacientes, né? Sim, com certeza. Como que é organizar essa cozinha, organizar esse profissional? Como que é esse processo, Ana Valéria? Eu acho que também tem que ter um jogo de cintura, pensar ali com o pessoal, né? Por mais que você já tenha técnicas, tenha informações, mas tem que ter uma ação diferenciada, né? Sim, hoje a gente tem as nutricionistas responsáveis, né, pela produção do serviço de nutrição, onde elas elaboram um cardápio, fazem aquisição dessas mercadorias, de algumas mercadorias, né, e acompanham o preparo de tudo isso. Então é muito importante. Hoje no hospital quantos profissionais tem nessa área? Nós somos em 10 nutricionistas hoje, são 7 na área clínica, fazendo atendimento nas enfermarias, ambulatório, e 3 nutricionistas no serviço de nutrição propriamente dito, que é da onde saem as refeições, os cardápios, as preparações. Então, o papel dessa nutricionista lá no serviço também é extremamente importante. E aí existe o diálogo do clínico com o... Exatamente. É isso que eu quero que a gente quer entender, né? Tem que ter é por isso que eu perguntei para você. Além de quem está cozinhando, que está ali fazendo o prato, mas tem quem está determinando e quem está vindo com a informação do clínico, né? Isso, a nutricionista clínica ela vai fazer toda a parte da avaliação, vai definir, né, quais são as restrições, juntamente com o médico, o que esse paciente vai precisar receber, né? E essa informação ela tem que chegar lá no serviço de nutrição. Isso. Então, quando chega lá no serviço de nutrição... Também não vai adivinhar o que tem lá, né, para poder fazer, né? Não é uma adivinhação, vou fazer isso, não. E às vezes o paciente pede algumas coisas para a gente, né, que a gente não sabe como que o serviço de nutrição pode fazer essa preparação. Então, existe toda uma conversa, né, e uma interação entre as duas áreas, para que o serviço de nutrição possa atender aquilo que eu coloquei para o paciente. Multidisciplinar mesmo, dentro desse processo importante. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. É o médico, a nutricionista clínica que está ali, a alimentar, né, todo um processo. Isso. Então é uma equipe trabalhando em prol do paciente. Agora uma curiosidade, quando o paciente, né, ele está... de certa forma está bem, né? Ele está aqui fazendo um tratamento, mas ele tem ações, ele tem reações e a família traz um alimento escondido. Existe isso ainda? Existe, é comum. Porque assim, às vezes tem um hábito, né? De um certo tipo de alimento e aí a família traz na bolsa escondida ali na hora da visita. Como que é isso também? Eu fiquei pensando aqui agora. Isso ainda existe. Isso atrapalha muito a conduta de vocês, né? Atrapalha bastante. Às vezes a gente tem situações que a gente está tentando lidar, né? Vou até exemplificar. Sim, há muitos anos atrás, na unidade coronariana, a gente tinha um paciente que de forma nenhuma a gente conseguia controlar a pressão arterial dele. Ele estava sempre com a pressão descontrolada e tudo mais. E conversa, e tira todo o sal da alimentação, e não tem mais o que fazer, né? E aí o médico que atendia na época lá, um dia me chamou e falou: Ana, descobri o que aconteceu, né? A esposa tinha trazido um vidro de sal e esse vidro estava com o paciente. Então a gente mandava a alimentação ali preparado, bonitinho para ele, sal. Ele abria a marmita, né, que ia para ele, colocava o sal que ele queria, a quantidade que ele queria, óbvio que, né, isso entrou escondido, ele manteve escondido. Então são coisas que acontecem. Como que a gente lida hoje em dia com isso, né? A gente procura ter a maioria dos alimentos mais comuns aqui no hospital.
né? Como nós temos o setor da oncologia, a oncologia ela é um pouquinho diferenciada, né? Às vezes o paciente não consegue comer outra coisa a não ser aquele alimento. Então tem alguns alimentos, no caso de frutas, mais frutas, a gente acaba às vezes liberando a família para trazer. E aquilo que você falou também no começo que a gente estava falando, né? Às vezes eles pedem alguns alimentos, né? Tipo de alimentos que vocês vão ver se tem condições dele estar consumindo. Dele estar consumindo. Então, quando a gente vê que existe a possibilidade, que não tem problema dele estar consumindo, a gente orienta a família, né? Olha, você pode trazer, mas você vai entregar no serviço de nutrição, porque aí nós vamos nos responsabilizar por toda a higienização, para garantir a qualidade desse alimento que vai chegar para ele. Né? Quando eles trazem escondidos, qual que é a maior preocupação nossa? Se forem produtos de geladeira, por exemplo, eu não sei há quanto tempo está fora da geladeira, se está dentro da validade ou não. Nós estamos num ambiente hospitalar que o risco de contaminação das coisas é muito maior e muito mais rápido do que acontece em casa, né? Então, existe uma orientação quando eles internam, né, através de uma cartilha, que é proibido trazer os alimentos de casa, né? Mas a gente consegue ter um jogo de cintura com aqueles alimentos. Dialogar. Acontece descobre, aí vai resolvendo, né? Isso, quando acontece de trazer escondido, a gente chama a família, explica o porquê de não estar permitindo, né? Que às vezes são coisas que a gente tem a possibilidade de oferecer daqui de dentro. Mas dentro de um padrão, dentro de uma organização. Isso, né? Dentro de uma organização e com uma preocupação sempre que isso chegue com qualidade para o paciente, né? E que se tiver algum problema, eu tenho como rastrear esse produto. Então eu tenho como rastrear o que aconteceu. Aí eu tomei um iogurte e não me fez bem. Então, eu Por entendi, quê? mas eu sei que foi tomou o iogurte, né? Eu sei que ele tomou. Eu sei que ele tomou. Não foi escondido, né? Isso que eu ofereci, o que eu ofereci está dentro da validade, né? Todos os alimentos que a gente produz no serviço de nutrição são retiradas amostras, que no caso de uma intoxicação alimentar ou qualquer problema, né? Nós temos como mandar fazer análise, avaliar isso, né? É a segurança alimentar. Então fica a dica aí, né? Se quer trazer algo para o teu paciente, né, para o teu ente querido que está ali acamado, né, você quer agradá-lo, converse com os profissionais, né? Chame os profissionais e fala, olha, isso é possível, podemos fazer isso, aí vocês vão orientar, e aí ele vai ter sempre o melhor, que já está tendo o melhor cuidado, aí vai ter aquilo também que você queria agradá-lo. Sim, com certeza. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Nós estamos falando com a Ana Valéria aqui, olha que ações importantes nessas dúvidas que a gente tinha aí de alimentação, né, vai tirando, e como fazer o melhor tratamento aqui dentro de um hospital. Agora eu quero falar com a Ana Valéria sobre alimentação no inverno, né? É uma questão importante também da gente pensar, porque no inverno a gente perde mais calorias, é isso? Quero saber, porque assim, ou gasta menos, como que é? Qual que é o processo no inverno que nosso corpo funciona com questão da alimentação? Quando o tempo começa a esfriar, o nosso corpo tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Nós temos uma temperatura adequada do organismo que tem que ser mantida entre 36 e 36 graus e meio. Então, para que isso ocorra, o nosso corpo tem que trabalhar um pouquinho mais. E quando ele começa a trabalhar um pouquinho mais, a gente começa a sentir mais fome, mais vontade de comer alimentos mais calóricos, porque é uma demanda que o nosso corpo está pedindo. Então não é à toa que quando você fala no inverno eu como mais. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Realmente no inverno a gente tem um pouco mais de fome, sim. Quando o nosso corpo percebe a sensação de frio, né, a gente começa a liberar uma substância, uma catecolamina, é uma das classes de hormônio, né, e ela faz com que o meu organismo entenda que eu preciso liberar mais energia, ou seja, preciso liberar um pouco mais de calor para manter a temperatura adequada. E aí vem aquela vontade de comer, né? Principalmente as coisas mais quentes, mais calóricas, e aí a gente começa a pensar em massas, em feijoada, em chocolate quente, né? Molhos com queijos, coisas que assim dão uma sensação de aquecer. Né? Isso a gente percebe naturalmente, sem muito procura, né? Você em casa já percebeu que isso acontece, né? Isso.
Mas também não justifica muito, porque assim, esse aumento no metabolismo, ele não é tão grande assim, a ponto da gente falar assim, eu posso comer de tudo que não vai acontecer nada. E esse que é o cuidado. Né? Isso. E aí a gente pode lançar mão de algumas coisas, né, dentro de uma alimentação equilibrada que não vá pesar na balança depois, porque aí acaba o inverno e a gente fica com aquela sensação. E a culpa, né? E aí, de culpa, a academia, buscar academia para perder uns quilinhos, né? Tem todo um processo. Exatamente. Né? Então a gente... Mas eu fico pensando também, Ana Valéria, você falou assim, né? Não tem tanta necessidade, né? Mas como eu me organizar? Eu percebi que eu tenho fome, chego em casa, né, a temperatura caiu e eu estou com uma fome tremenda. O que eu vou fazer? Como que eu posso me organizar? Né? Porque eu já tinha um ritmo de alimentação. Sim. Né? Praticamente no verão a gente quase não come. Tem aquela que quase também, não come, a gente né? toma muitos líquidos, né? A gente dá exatamente. preferência para frutas, né? Coisas mais geladas. E no inverno, realmente, a hora que a gente chega em casa, final de tarde, comecinho de noite, né? A temperatura já está caindo. Daqueles que vão saltar a geladeira à noite, né? Isso. Né? Então, algumas opções, a gente tem algumas opções que são equilibradas, né? Eu posso abrir mão, por exemplo, dos caldos, das sopas, né? Eu posso utilizar vários tipos de legumes, qualquer tipo de legumes. Eu posso incluir nessa sopa algumas verduras. Então, eu posso fazer uma sopa de batata com couve, né? E além disso, incluir uma proteína. Porque a proteína ela vai dar aquela sensação de saciedade. Ela vai demorar mais para fazer digestão, então eu não vou sentir fome tão rápido, né? Então os caldos e as sopas, elas são uma opção excelente agora pro inverno, né? Pro inverno. E não que a gente não possa incluir outros tipos de alimentos, né? Um chocolate quente, um cappuccino, né? Mas sempre com moderação. Não fazer disso uma rotina, né? Eu chego em casa, vou tomar um cappuccino, aí depois vou tomar sopa. Não, isso. A gente tem que equilibrar. Manter, né? aquela alimentação equilibrada, né? Eu cheguei em casa, eu vou tomar uma sopa e antes de dormir eu vou tomar um chocolate quente ou um chá. Um dia eu tomo chocolate quente, um dia eu tomo um chá. Né? E eu vou equilibrando essa alimentação. Eu tenho um hábito, mesmo que não seja verão ou inverno, eu tomo chá toda noite. Né? Então eu já tenho esse hábito, né? Então não preciso nem do chocolate quente, eu já elimino, porque o chá ele já faz parte da minha rotina, alimentação. Né? Minha alimentação. Sim. Toda noite, quando eu vou dormir, eu tomo esse chá porque me faz bem e eu durmo tranquilamente. Sim. Então a gente pode observar também o que nos faz bem, né? Também isso, né? Então já tem uma rotina e olha, isso me faz bem, né? Isso não está me fazendo bem, né? Eu vou manter essa rotina, né? A rotina da alimentação, ela não precisa mudar porque é verão ou porque é inverno, né? Claro que no verão a gente tem mais vontade de coisas mais frias, mais refrescantes, né? E no inverno existe essa necessidade desse aconchego, né? E tomar cuidado também à noite, né? Com muita alimentação, né? Com muita alimentação, uma alimentação mais leve, né? Por isso que a gente fala que um caldo, uma sopa, né? E é engraçado que aqui no hospital a gente vê muito isso, essa época, os pacientes eles pedem sopa no jantar. Olha que interessante. Então muda bem a característica do paciente, né? Porque ele já está acostumado na própria residência, né? De tomar uma sopinha. Tá mais frio, então pode ser a comida normal mesmo, eles falam assim, né? Pode ser a comida normal mesmo na hora do almoço, e aí no jantar você pode me mandar uma sopinha? Então assim, é uma alimentação de conforto mesmo, né? Remete ao conforto, ao aquecer, né? Ao preparar para dormir. Então é bem interessante isso. Você falou uma coisa interessante que às vezes a gente não observa, né? No hospital do estado, né? Um hospital público, o paciente ter a opção de pedir um alimento, né? Isso é fundamental da gente entender. E você colocou, me alertou isso, né? Porque ele está tendo um atendimento de primeiro mundo, né? De uma ação que, olha, eu tenho o direito de pedir uma alimentação, claro, guardadas as proporções, mas que ele tem esse direito de pedir, ele tem, né? Esse direito dele é de, olha, eu quero comer a dieta geral, né? A comida normal,
no almoço, mas no jantar eu tenho o hábito, ou eu prefiro, ou agora está frio, eu gostaria. É uma questão de humanização também com o paciente. Eu ia te colocar isso, né? Mas assim, você já colocou bem claramente. É humanizar o atendimento àquele que mais necessita naquele momento. Ele, né, já está fora de casa, ele está numa situação de estresse, né? E a comida em si é um conforto. Sim, nós sabemos, né? É o que nos sacia, que nos dá tranquilidade. Isso, né? A alimentação está totalmente ligada, né, à tranquilidade, ao conforto, né, a tudo isso. Então, assim, a gente conseguir proporcionar isso para o paciente é muito satisfatório. Perfeitamente, aliás, chegando ao final de mais um programa aqui com você, Ana Valéria, muito obrigado por estar conosco aqui, nos orientando de uma forma especial, falando, né, dando condições da gente entender esse processo tão importante. Eu é que agradeço a oportunidade. E agradeço a você que nos acompanha aqui pela sua TV Unesp, TV FAMESP, mais um programa especial para você, o FAMESP Entrevista. Até a próxima edição. Tchau, tchau.